Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí para mais um vídeo aí, meus pequenos e minhas pequenas gafanhotas, pedindo seu like, pedindo sua inscrição no canal, para ajudar a gente a crescer um pouquinho e cada dia mais. Bem, meus pequenos e minhas pequenas gafanhotas, queria falar hoje um pouquinho, talvez eu fale em mais de um vídeo, sobre o grande Lamartine Babo. Eu, por coincidência, no dia 10 de janeiro, eu encontrei uma notícia que se o Lamartine Babo estivesse vivo, ele estaria fazendo 120 anos. E aí poxa, como a gente tá nesse assunto de Flamengo, muita coisa, e a maioria do pessoal do YouTube aí é tudo clickbait, né? Milhões no cofre de Flamengo, acabou de fechar. Aí quando você vai ver o Santos, que foi contratado pelo Fortaleza, né, a besteira que fizeram de vender o Verton, né, o Lohan, enfim, né? E aí o pessoal tudo meio sem assunto, né? O Flamengo sem jogar, volta a jogar no próximo dia 18, salvo engano. E aí eu queria resgatar um pouquinho sobre Lamartine Babo, né? Quem foi Lamartine Babo? Às vezes a gente canta as músicas do Lamartine Babo, é muito comum, principalmente torcedor de futebol do Rio de Janeiro, e a gente não conhece muito bem quem foi esse grande compositor, né? Mas, mais uma vez, né? Deixa o seu like aí, pessoal, se inscreva no canal e nos ajude aí. Vamos lá. Segundo aqui no site do Wikipedia, né? Ele diz o seguinte, que Lamartine de Azeredo Babo nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 10 de janeiro de 1904. Também faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 16 de junho de 1963. Ele foi um compositor popular brasileiro. Era um dos 12 filhos de Leopoldo Azeredo Babo e Bernarda Preciosa Gonçalves, sendo um dos 3 que chegaram à idade adulta. Então a gente vê aí que, infelizmente, morreram muitos irmãos dele, né? Morreram 9 irmãos. E também o Lamartine era tio de Oswaldo Sargentelli, que o pessoal aí da década de 70, 80 aí lembra da Armulata. Eu lembro bem da Armulata lá, do Sargentelli, né? E o Sargentelli, cujo pai, Leopoldo, nunca o reconheceu oficialmente, né? Então devia ser um filho fora, o Sargentelli, fora do casamento. A biografia de Lamartine Babo. Lamartine Babo nasceu na Tijuca, no meio ano da fundação do seu clube de coração tradicional América Futebol Clube Tijucano e americano fanático. Lamartine protagonizou cenas memoráveis como o desfile que fez em carro aberto pelas ruas do ruas do centro do Rio, fantasiado de diabo, que era um dos símbolos do América, né, comemorando o último campeonato do América em 1960. Mesmo tendo sido um leigo em técnica musical, Lamartine criou melodias resultantes do seu espírito inventivo e versátil. Começou a compor aos 14 anos a valsa Torturas do Amor e aos 16 anos compõe a opereta Cibele. Quando foi para o Colégio São Bento, dedicou-se a músicas religiosas. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais da, então, Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, atual Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Porém, foi através das marchinhas carnavalescas cantadas até hoje, como Teu Cabelo Não Nega, Grau 10, Linda Morena, a Marchinha do Grande Galo, que o seu nome se tornou mundialmente conhecido como o Rei do Carnaval. Em suas letras predominava o humor refinado e a irreverência. Lamartine compôs a toada Zeca Ivo, em homenagem ao seu amigo compositor José Ivo da Costa, Zeca Ivo. Também compôs em parceria com Zeca Ivo o Fadotoada. A vida é um inferno onde as mulheres são os demônios. É verdade. Com pouco, Lamartine alcançou os 2 extremos da alma brasileira, a gozação e o sentimento, é verdade. Em 1937, na cidade mineira de Boa Esperança, numa situação inusitada, compôs o famoso samba-canção Serra da Boa Esperança. Em 1949, compôs os hinos alternativos não oficiais dos 11 participantes do Campeonato Carioca de Futebol
daquele ano, com patrocínio do programa de rádio Trem da Alegria, que lançou LPs de cada um dos clubes. Em um só dia, Lamartine Babo compôs os famosos hinos dos considerados 6 maiores e mais tradicionais times de futebol do Rio de Janeiro, sendo o primeiríssimo em seu coração o América Futebol Clube, além de Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo e Bangu. E em seguida foram escritos os hinos dos clubes considerados menores, apesar de não menos tradicionais e importantes, sendo eles o São Cristóvão, Madureira, Olaria, Bom Sucesso e o Canto do Rio. Esses hinos são, na verdade, hinos populares, sendo os hinos oficiais da maioria dos clubes de músicas diferentes. Segundo o professor de música Bruno Castro, os hinos populares de Babo não foram escritos todos de uma só vez, em um único dia. Lalá, como era conhecido, era uma das pessoas mais bem-humoradas e divertidas da sua época, não perdendo nunca a chance de um trocadilho ou de uma piada. Em uma entrevista afirmou: eu me achava um colosso, mas um dia, olhando-me no espelho, vi que não tenho solo, só tenho osso. Ele era bem magrinho, né? Numa outra entrevista, o entrevistador perguntou qual era a maior inspiração dos artistas, do broadcast. Lalá não vacilou. A inspiração, abre aspas para ele, né? A inspiração varia de acordo com o temperamento de cada um. Um dos desejos ir ao céu, já que atuam no éter. Outros evaporam-se nesse mesmo éter. Os pensamentos da classe são éter. Ó, gênios. Fecha aspas. Valeu-lhe o título de O Pior Trocadilho de 1941. E aconteceu também o caso dos Correios. Lalá foi enviar um telegrama. O telegrafista bateu então um lápis na mesa em Morse, para o seu colega. Magro, feio e de voz fina. Lalá tirou o seu lápis e bateu. Magro, feio, de voz fina e ex-telegrafista. Só a primeira marchinha gravada foi a divertida. Os calças largas, em que Lamartine debochava dos rapazes que usavam calça boca de sino. Em 1937, calça horrível, né? Não sabia que em 1937 já existia isso. Com a censura imposta pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, carnavalescos irreverentes como Lamartine Babo ficaram proibidos de utilizar a sátira em suas composições, sem a interferência costumeira. Sem irreverência costumeira, e as marchinhas não foram mais as mesmas. Vida pessoal. Lamartine Babo nunca se casou, morreu vitimado por um infarto no dia 16 de junho de 1963, deixando seu nome no rol dos grandes compositores do Brasil. Seu amigo e parceiro João de Barros, o popular Braguinha, disse certa vez: costumam dividir o carnaval em 2 fases, antes e depois de Lamartine. Homenagem, aí, plágio. Então, meus amigos, esse daí é Lamartine Babo.